Pessoal, estou passando aqui para a gente comentar um vídeo que foi lançado recentemente no Instagram do pastor Ed René Kivitz. Ele mesmo fez o recorte de uma pregação dele e ele postou lá no canal. Isso está dando muito ibope para ele, principalmente para as pessoas que querem viver de forma dissoluta, né? Pessoas que não querem compromisso com a verdade do Evangelho. E aí eu vou colocar aqui esse trecho do que ele falou e depois eu quero fazer um comentário em cima da fala dele. Amém? O que você diria de um pai que pega uma criança e coloca viva numa fogueira? O que você diria desse pai? E o que você diria se essa fogueira queimasse para sempre e essa criança ficasse sendo queimada para sempre e ela nunca morresse? E ficasse gritando, desesperada, de dor, sendo queimada para todo sempre. O que você diria desse pai? A minha grande crise de fé em Deus, como meu pai, passou por essa esquina, em que me falaram coisas a respeito de Deus, e que Deus era capaz de fazer comigo e com outros filhos dele, aquilo que eu não era capaz de fazer com o meu próprio filho, e eu não pude admitir que eu fosse um pai melhor do que Deus é pai. Gente, como nós ouvimos agora, foi muito claro o que ele disse, né? A visão do pastor Ed René é que realmente o inferno, ele não existe, né? Ou se existe, a interpretação que nós temos quando nós lemos a Bíblia é completamente contrária ao que ele falou, né? O que acontece é que o pastor Ed René, não é de agora, já faz muito tempo que ele tem um pensamento distorcido sobre alguns temas bíblicos, e um dos motivos pelos quais, né, talvez o principal motivo que ele pensa distorcido em vários assuntos é justamente a questão do inferno. Eu ouvi há um tempo atrás, eu acho que ele estava tendo uma entrevista, fez uma entrevista com o Pondé, né? O Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo ateu. Só que como o Ed René, ele é uma pessoa inteligente, né? Ele é considerado, digamos que um intelectual. Geralmente, outros intelectuais gostam de conversar com ele porque ele tem uma linguagem que cativa muita gente, né? É aquele famoso canto da sereia. Então, as pessoas ouvem o que ele fala e muitas vezes são, de certa forma, enganadas pela forma que ele fala, pela maneira que ele discorre ali o seu pensamento, que é uma maneira interessante, né? A gente não pode negar. A gente não pode negar a capacidade intelectual que ele tem. Só que o que é que acontece? Quando a gente vai falar de assuntos bíblicos, até o maior teólogo ele pode cometer um equívoco. E esse equívoco, ou estes equívocos, eles podem acontecer por uma série de fatores. Então, se a pessoa se apega a um pensamento específico sobre algo humano, ele vai, em alguns textos, ter muito problema para interpretar esses textos. E no caso do Ed René, nessa entrevista que ele fez, se eu não me engano, com o Pondé, ele vai falar sobre a dificuldade que ele tinha nessa época em entender a questão do sofrimento eterno. Nessa entrevista, ele não citou de uma forma assim muito aberta o posicionamento dele, mas ali já ficava claro que ele tinha uma dificuldade em aceitar essa questão do inferno eterno de sofrimento para os ímpios, né? E se a gente for analisar essa fala dele, né, nessa época, qualquer pessoa sã, qualquer pessoa que olhe para essa realidade do inferno vai pensar em algum momento sobre isso e vai achar uma coisa muito difícil de aceitar. Por quê? Porque na nossa justiça humana, na nossa maneira de pensar humana, a gente não vai aceitar que alguém seja lançado no inferno e sofra eternamente lá. Primeiro porque, dentro da nossa perspectiva humana, a gente acha isso injusto, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, porque nós também, por mais que nós creiamos em Cristo, nós vivamos para Cristo, nós também corremos o risco de um dia irmos para lá. Em algum deslize da nossa vida, ninguém sabe, a gente pode se desviar da fé, deixar o Senhor e ir para lá. Então é um mecanismo de defesa não acreditar ou não querer acreditar na existência do inferno. Isso faz parte do ser humano. O ser humano vai criar todo tipo de coisa para se sair de ambientes ou de situações que lhe prejudiquem.
Então, o Ed René provavelmente ele está enquadrado nessas duas questões, da injustiça, né, olhando de uma forma humana, e também da possibilidade de ele mesmo ir para lá. Então ele teve que fazer uma acrobacia teológica, desprezar diversos textos bíblicos para desacreditar naquilo que a palavra diz. E o problema maior que essas pessoas enfrentam com relação à questão do inferno, na pregação sobre o inferno, é porque foi o próprio Cristo que falou sobre o inferno. Então não existe no Antigo Testamento uma visão descortinada sobre o inferno como no Novo Testamento. E você praticamente não vê nada nas cartas de Paulo, de Pedro, de João sobre isso. Você vai ver sobre isso nos evangelhos. Então os evangelhos vão tratar sobre esse tema saindo da própria boca de Jesus, que existe esse lugar, que esse lugar é eterno e é um lugar de eterno sofrimento. O que a gente pode questionar ou indagar ou pensar sobre o inferno é o seguinte: a gente sabe que a Bíblia usa linguagens metafóricas para muitas coisas. Então, se a gente for analisar nessa perspectiva de metáfora, por exemplo, a gente pode ter uma interpretação equivocada de como o inferno é, porque geralmente a gente pensa quase que como um vulcão. O inferno é um lugar onde há larvas, né, onde há uma temperatura assim inimaginável, e a pessoa vai ser só jogada dentro desse lugar e vai ficar queimando eternamente. Mas a gente pode entender que dentro dessa linguagem metafórica, simbólica que a Bíblia utiliza, é um lugar de extremo sofrimento que a Bíblia usa, né? Deus usou essa linguagem humana para falar sobre esse lugar, usando essas características, né? Do fogo, do enxofre, né? E a gente não tem certeza de como é que será. A gente sabe que vai ser um lugar de sofrimento, mas esse sofrimento, Deus é que sabe como é que vai ser. Então, questionar essa linguagem metafórica é uma coisa. Agora, desacreditar que o lugar existe, aí já é outra coisa. Então, Jesus falou sobre isso diversas vezes. Você vai ver o próprio Jesus trazendo à tona esse assunto. E isso aí causa, na cabeça de muita gente, um problema seríssimo. Por quê? Porque eles não conseguem pegar o Deus amoroso e unir esse Deus amoroso ao Deus justo que ele é. Então, Deus ele não vai criar seres, deixar esses seres fazer todo tipo de perversidade na terra e muitos deles morrer sem ter nenhum tipo de paga pelas perversidades que eles fizeram e depois destruir essa pessoa e essa pessoa não sofrer nenhum dano. Que justiça há nisso, né? Não tem lógica, não tem sentido. E o Ed René já chegou a falar num vídeo dele que ele até pensa na possibilidade de um dia chegar lá no céu e na mesma mesa, né, tá lá o Hitler. Então, vejam a que ponto ele chegou e colocou essa situação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: dentro desse vídeo a gente vai ouvir, né, e vocês ouviram aí, ele expressando um pensamento humano em que ele é o parâmetro para medir e para ter um entendimento sobre toda essa questão bíblica sobre o inferno. Por quê? Porque ele pega um exemplo dele como pai, coloca uma circunstância que causa nas pessoas um tipo de não vou dizer nem de medo, né? Na verdade, causa nas pessoas uma repulsa pelo que a Bíblia fala sobre o inferno. Porque eles vão analisar o que a Bíblia diz sobre o inferno e entender que Deus seria muito perverso em pegar os seus filhos e lançar esses filhos no inferno. Agora, eu quero fazer aqui uma análise mais bem simples, mas que dá para a gente entender claramente sobre isso e entender que Deus não é perverso se ele lançar ímpios no inferno, porque os filhos de Deus são aqueles que vivem para ele, aqueles que creem que Jesus é o Salvador e confessam o seu nome e vivem para a sua glória. Quem não faz isso não é filho de Deus, não porque Deus não queira, mas porque as pessoas o rejeitaram, né? Elas mesmas caminharam para esse distanciamento e não quiseram ser consideradas filhas e filhos de Deus. Então, essas pessoas que vão ser lançadas no inferno serão lançadas pela sua própria desobediência e distanciamento de Deus. Não é porque Deus é perverso e mau. Agora, vem cá. Se Deus pegou o seu próprio filho, trouxe a essa terra e fez ele morrer por ímpios, porque todos nós éramos ímpios, como é que eu posso entender isso e não ver Deus como um Deus perverso? Dentro da visão do que ele falou.
que ele colocou uma circunstância em que ele, como pai, se ele jogasse o filho dele num lugar que estaria queimando a eternidade, ele seria um pai perverso. E Deus, que é o supremo amor, pegou o seu filho e trouxe à terra, fez ele viver nessa terra desgraçada, sofrer, morrer numa cruz, sendo ali massacrado pelas pessoas, para morrer por pessoas perversas como nós. Isso é amor? No ponto de vista bíblico, é amor. É um amor sublime, inimaginável. Mas, se a gente for comparar na perspectiva que o Ed René colocou, isso é perversidade, porque Deus não precisava mandar Jesus para salvar todas as pessoas. Ele poderia, na eternidade, só ter dito assim, olha, eu vou fazer qualquer outra coisa e arranjar um meio para que eles sejam salvos sem eu precisar mandar o meu filho. Mas qual é a interpretação bíblica que a gente tem do motivo pelo qual Deus precisou mandar o seu filho para nos salvar? A questão é a seguinte, nós pecamos contra um Deus eterno, e somente alguém eterno, santo e perfeito, poderia trazer cura aos nossos pecados, salvação à nossa alma. Qualquer homem que fizesse qualquer tipo de obra na terra para nos salvar, não conseguiria. Ele teve que mandar o seu próprio filho, que é Deus, para que esse sacrifício fosse aceito por ele e nós pudéssemos ser salvos. Por isso Cristo veio. Mas, analisando que Deus pode tudo, pode fazer qualquer coisa, ele poderia ter arranjado outro meio de salvação para a humanidade. Poderia, mas não fez. Então, se ele poderia e não fez, dentro da lógica do Ed Renekiewicz, Deus é perverso porque Deus mandou Jesus para sofrer na terra e sofrer por gente que não presta. Então, imagina você pegar o seu filho, aí você imagina um povo de gente perversa, muito, muito perversa, e aí você, assim, para salvar um outro povo daqueles perversos, você vai lançar o seu filho dentro daquele povo que é cheio de gente perversa para salvar uma outra nação que também é perversa, só que é um pouco menos perversa do que aqueles, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas no fim Deus está fazendo isso. Na visão do Ed René, Deus está sendo perverso porque Deus está colocando o seu filho na mão de pessoas perversas para matá-lo e destruí-lo, certo? Ele usou a analogia do inferno, mas o que a gente pode depreender disso tudo que ele disse é justamente isso. Ele não cita o que Deus fez pela humanidade, mandando o seu filho para morrer de forma injusta e sofrer tudo o que sofreu por ímpios. E a Bíblia diz isso, que ele morreu por nós quando nós ainda éramos ímpios. Então vejam, esse é o ponto. A gente tem que analisar, a gente tem que perceber que o Ed René simplesmente ele está usando de um racionalismo e de um emocionalismo, né, um humanismo exacerbado, e ele não conseguiu resolver uma questão pessoal na crença do inferno, e a partir disso ele fez uma teologia dele. E aí descambou para o universalismo, que no fim da história, o universalismo torna Deus em um ser que ele não é justo de jeito nenhum. Por quê? Porque no final, enquanto você está buscando viver uma vida para Deus, passando por tribulações, dificuldades, se calando em meio a tantas afrontas, a pessoa que é o algoz, que faz o mal, que destrói, que mata e tudo, no final Deus vai dar um jeito de salvar ela. Por quê? Porque Deus vai salvar todo mundo, porque o inferno não pode existir, porque se existir, Deus é mau. Então vamos analisar isso com calma, prestar atenção, porque esse canto da sereia, né, esse tipo de pregação que agrada o coração humano e perverso, vai continuar, porque muita gente vai aderir a esse tipo de coisa e vai começar a pregar isso aí. Já existem religiões que pregam isso aí. Testemunho de Jeová não fala sobre o inferno. Então, dentro do evangelho, do meio evangélico, se isso aí começar, vai virar uma febre, porque só o que tem é suposto crente vivendo uma vida dúbia, sem querer agradar a Deus, fazendo tudo de qualquer jeito. Então, se ele não crê que o inferno é real, aí que ele vai viver mais nessa vida desregrada, porque o terror do inferno que ele causa nas pessoas é uma das coisas que faz com que muita gente não fique vivendo na impiedade. Amém? Então, Deus abençoe a todos no nome de Jesus.